Bem, pessoal, novamente agradeço, a presença de todos vocês aqui nesse nosso encontro, da educação física. A educação física sempre presente, sempre realmente muito participativa, tanto os polos aí de Navegantes, os polos de Itajaí, os polos de Balneário, polos de Penha, sempre presentes aí nas nossas lives, as nossas reuniões, os nossos encontros, que isso irá nos ajudar tanto a desenvolver o nosso foco agora desse nosso encontro, que é o nosso estudo de caso, e pensar também esse estudo de caso no nosso dia a dia, pensar ele na nossa prática profissional, em várias discussões que nós temos. E só dando um apanhado geral sobre o nosso estudo de caso, após vocês desenvolverem então esse texto, desenvolverem essa discussão sobre o assunto em si, da cultura de paz, devemos então transcrever, praticamente copiar esse texto e colar lá na nossa caixa de comentários e enviar. Assim como já estou recebendo alguns alunos já me enviando, no meu privado mesmo do WhatsApp, professor, dá uma olhada, ver se está realmente de acordo com o que pede, a primeira, segunda, terceira questão. Eu sempre reforço que a terceira questão do nosso estudo de caso, que ela seja mais bem elaborada, que ela tenha mais caracteres, que ela tenha realmente uma maior discussão sobre o assunto, porque realmente ela vai valer mais pontos. A primeira questão geralmente vale ali 1,5 ponto, assim como a segunda questão. E a terceira questão ela tem então uma pontuação muito mais significativa para fechar então os 4 pontos desse nosso estudo de caso, ou 40 pontos para fechar então os 100% do nosso trabalho. Mas o foco aqui principal é justamente discutir o nosso primeiro texto esse intitulado sobre o esporte, falar sobre a violência e falar principalmente sobre essa questão do jogo entre regras mesmo, e as concepções sociais que envolvem ali os jogos. E nesse texto, um texto publicado em 2014, que é praticamente um dos primeiros textos que aparece como referenciais teóricos para dissertar sobre o nosso assunto, ele vai basicamente citar aquilo que nós vivenciamos no final de semana, que é um domingo, dia de futebol, assistir realmente as práticas esportivas e citar realmente que o futebol ele tem esse apelo mais emocional, o apelo mais entusiástico pela própria prática esportiva em si, e citando muitas vezes clubes, a vibração que há realmente na torcida, essa situação crescente, muitas vezes quando há essa expectativa do gol, e tudo vai bem até que de repente acontece então uma briga entre torcidas rivais. E quando eu penso nesse texto que fala de torcidas rivais, me vem agora a situação que aconteceu recentemente, se não me falha a memória, aqui no México mesmo, nosso país vizinho, que houve realmente uma grande briga de torcidas, que isso espalhou por todos os grandes jornais aí do país e do mundo, Cenas onde um torcedor, pegando uma cadeira praticamente daquelas da arquibancada e buscando agredir realmente, um outro torcedor ali que estava presente, justamente uma cultura de violência nessas questões ali das brigas entre torcidas, principalmente torcidas rivais. E esse texto ele vem a citar bastante que essa violência ela está presente no esporte, não apenas entre os atletas, muitas vezes acontecem situações de conflitos de bola, conflitos de jogo, conflitos táticos em si, mas também essa briga ela está também entre a torcida, os torcedores, que não se respeitam as regras de convivência ali entre eles. Esse texto é bem interessante, que ele vai nos relatar um pouco mais sobre como essa violência ela pode ocupar então diversos níveis, dependendo do lugar em que se fala, ou seja, dependendo do campo em que se fala em violência, como ela ocupa então um certo tipo de espaço e como ela se transforma entre as pessoas e como ela realmente se manifesta em várias facetas em si. Alguns autores, até professores de grandes universidades, como a própria Universidade de São Carlos, o professor Luiz Henrique Toledo, da Federal de São Carlos, ele vem a citar alguns níveis de violência no esporte, como aquela
constitutiva de cada prática esportiva e outras formas exportadas para as arenas esportivas em si. Então, venho a citar realmente essas manifestações, né, do esporte em si dentro do estádio. E segundo ele, né, essa seria uma das formas de exportação de violência do esporte, principalmente quando pensamos que, né, as formas elas estão tanto exemplificadas pela própria torcida, exemplificadas pela situação, né, de identidade, às vezes étnica, que muitas vezes acontece principalmente fora do país, né, as questões raciais que acontecem, né, as violências raciais, os preconceitos raciais, que também é uma grande manifestação de violência que acontece dentro do esporte. Outros professores, como o professor sociólogo Rodrigo de Araújo Monteiro, né, também pesquisador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, vem a citar realmente a violência no esporte, como ela se manifesta e ela se produz e se reproduz a partir de razões que muitas vezes não são apenas intrínsecas à prática esportiva. Elas podem advir de muitos outros males sociais. Então, os males sociais que permeiam, né, o esporte, nada além daquilo que está intrínseco ao esporte em si, mas outras relações que são levadas para dentro do estádio, né? E esse autor ele vem a citar muito isso. E citar também a própria violência, né, que ela é um fenômeno em que está tanto no esporte quanto fora dele. Então, né, vamos observar a violência, tanto como nós citamos em outros encontros, violência, né, entre cidades, violência entre as pessoas, violência entre países, né, que estamos vivenciando agora na relação aí que nós citamos também em outros encontros da Rússia e da Ucrânia também, né, mas pensando na educação física, pensando na área esportiva, isso é muito comum. E portanto, né, esses autores vão citar uma certa transitoriedade no conceito da violência, e citando como as sociedades, através de suas múltiplas manifestações, como elas vêm definir o que é e o que não é violência. Então, cada cultura, né, cada ambiente, cada estado, cada país vai definir realmente o que é cultura e o que é violência e o que não é violência. Claro que nós temos aí uma carta, né, mundial, que é a Declaração Mundial dos Direitos Humanos, que vem realmente a delimitar alguns aspectos, né, sobre os aspectos da violência e principalmente quando pensamos numa cultura de paz. Atos violentos no esporte, né, são noticiados hoje na própria mídia, quase que diariamente, quando pegamos discussões, debates esportivos, isso tanto no futebol quanto fora dele. Pensamos também em outras modalidades esportivas que manifestam também esse tipo de violência. E nisso podemos pensar em outras práticas, né, de violência, quando pensamos atletas de tênis, por exemplo, que às vezes têm como simples atos de violência quando perdem em uma jogada, né, o ato de jogar a raquete no chão e quebrar, né, a raquete. Então, atos de violência como esse, né, ou mesmo outras situações de violência que observamos em, né, algumas modalidades consideradas violentas, né, que tem realmente nas suas regras a violência em si, são muitas vezes extrapolam o que é legal no esporte, né, aquilo que avança além das regras em si oficiais da modalidade, muitas vezes visto, né, para o grande público, para o espectador, como um ato violento. Né, a própria agressividade instrumental, né, segundo alguns autores, ela é muitas vezes bem vista quando um atleta está diante de uma competição que necessita, às vezes, de um certo resultado. Né? Já a agressão, de acordo com esse autor, seria um comportamento visível da violência, ou seja, o que não é permitido dentro do contexto esportivo, e aquele comportamento do atleta que visa, certo, um prejuízo físico do próprio adversário. E aí nós pensamos em atletas como o próprio MMA, por exemplo, né? O que muitas vezes é visto como uma relação, até o próprio texto vem a nos colocar como uma relação às vezes de suor, né? Uma relação até de suor em contraste com o sangue em si, como é muito visto no próprio MMA.
Então, muitas vezes quando pensamos no MMA, né, os golpes eles começam com, às vezes, os dois, às vezes, em pé, se golpeando, né, e após trocas de socos, trocas aí de chutes, né, esses atletas, né, esses esportistas, então eles caem no chão, né, começam uma sequência de estrangulamentos, né, chaves de perna, né, torções, a qual os espectadores, homens e mulheres, vibram por essas torções de pernas, estrangulamentos de braços. E para quem não está acostumado, né, a assistir então essas modalidades esportivas, como o próprio MMA, essas múltiplas artes marciais que envolvem aí tanto aspectos do próprio jiu-jitsu, aspectos da capoeira, do judô, né, do muay thai em si, nessas múltiplas artes marciais. E esse espetáculo ele pode parecer uma exibição às vezes também de violência gratuita, mas que então que separa o espectador então, né, que vai apreciar essa modalidade de luta daquele que se recusa a assistir ou mesmo considerá-lo um esporte. Então esse é um grande debate, até mesmo um debate sociológico, né? Quando um atleta que conhece realmente o que envolve o MMA, sabe que muitas vezes aquilo faz parte das regras estabelecidas pelos oponentes, às vezes para um espectador leigo, né? Às vezes uma senhora, por exemplo, que vai olhar aquele esporte e vai apenas observar uma relação de suor e sangue, realmente apenas homens ali ou mesmo mulheres se degladiando naquelas chaves de braço ou mesmo de perna. Então esse autor, né, ele cita que o MMA estimula a violência nos espectadores é tão complexo quanto necessário de discutir. Então esse autor desse artigo, né, que até vou depois deixar para vocês esse artigo linkado aqui nesses materiais, tanto no portfólio já estão constados, pois bem, vou deixar aqui um audiobook que eu fiz também sobre esse texto, também estará linkado aqui nesses materiais, até para refletirmos um pouco mais essa discussão, né? Até que ponto o MMA ele estimula a violência, né? Ou mesmo como nós podemos discutir essas questões da violência no próprio MMA. E pensamos, como o nome diz, né, o esporte ele combina elementos de diversas artes marciais, não apenas uma, mas ele é o carro-chefe, né, de muitas modalidades que são então entrelaçadas nessa prática esportiva. E nisso, o fato, por exemplo, das plateias às vezes vibrarem com as lutas não é um fenômeno novo em si, né? Alguns autores citam que em vários momentos da própria história, né, na história da humanidade em si, encontros, né, para atos violentos, como esses fenômenos violentos se tornando um tanto quanto mais atraentes, se tornando um tanto quanto mais vibrantes, né, nas sociedades, analisam realmente como as regras elas vêm mudando, né, de acordo com a cultura que vai então se tornando vigente. E aí nós temos o próprio boxe, por exemplo, né, o telecat, que é essa luta mais teatralizada, que às vezes chega a ser até engraçada, né, de assistir um telecat, né, essa luta que vem desde os anos 60, que vem desde os anos 70, né, que uma luta onde o atleta ele sobe naquelas cordas do ringue e se joga em cima do outro atleta em si, e que muitas vezes é tido aí como uma prática um tanto quanto mais aí teatralizada. E isso quando pensamos nessa relação então do próprio suor e do sangue, como cita então esse texto. E quando pensamos na própria bola da discórdia, né, como cita esse texto também, que falando que as lesões no MMA, elas contribuem para criar uma visão do esporte, às vezes ligada à violência, mas o mesmo pode acontecer também com outras modalidades esportivas que têm às vezes um grau de lesão tão equivalente ou às vezes maior, né, do que o próprio MMA. E aí nós podemos citar o próprio futebol, né, que tem um grande índice de lesões, tanto na questão do joelho, quanto na questão da cabeçada, às vezes, né, cometida no próprio futebol em si. Na Europa, às vezes a despeito
de toda essa construção simbólica em torno do futebol arte brasileiro, né? O belo jogo praticado aqui é visto às vezes como violento lá fora. Então, na Europa, o que nós vemos aqui no Brasil como esporte arte, né? Na Europa muitas vezes é visto como um esporte violento. Basta tomarmos então os índices e estatísticas de lesões então nesses esportes, como afirma mesmo esse autor, o Toledo, né? Nesse artigo. O futebol, então, ele não foi feito para a violência. O contato físico e a competitividade, muitas vezes, ela exacerba e muitas vezes confundida com a própria sobrevivência pecuniária e familiar do jogador em si. E aí, esse autor vai citar realmente alguns índices de lesões que acontecem no futebol e vai contrastar, então, com outras práticas, como o próprio MMA em si. Tá? Então um artigo bem interessante para começar a contextualizar, começar realmente a pensar a prática do futebol, a prática do MMA, né? E como podemos pensar nessa cultura de paz nos esportes e também para nós como profissionais de educação física. Beleza, pessoal?